agora com você, a gente tenta com uma questão aí num ponto, né? A gente sabe que o risco inflacionário é muito persistente no mercado internacional como um todo, né? Na quarta-feira, quando a fala do Powell, né, o anúncio do FONC veio, a princípio, né, os mercados reagiram bem, mas logo na quinta e na sexta, talvez começaram a interpretar um pouco melhor ali e entenderam que não era tão bom assim para o mercado, né, acionário, subida desses juros, anúncios já de 3 subidas de juros já para 2022, para acelerar esse tapering agora. Então eu queria entender um pouquinho, né, a bolsa aqui, ela chegou até a reagir bem, a nossa bolsa brasileira, a fala do Powell logo no começo, mas depois a gente viu aí esse impacto. Eu queria entender a sua visão em relação a isso. O que você acha aí que talvez o mercado não tenha entendido antes, que foi processar isso depois? O que você acha que ainda está trazendo esse peso? É a alta mesmo desses juros, que vai poder, de repente, apesar de ser um juros, a gente fala em alta de juros, mas deve ser um ponto percentual lá nos Estados Unidos, mas você acha que isso preocupa a nossa bolsa aqui? Talvez a gente não vá atrair tanto investidor estrangeiro assim? Esse ponto é importante, porque na semana passada nós vimos muita gente comemorar após o anúncio do FONC, né? Então, as bolsas de Nova York subiram e, consequentemente, as bolsas emergentes também acabaram subindo, e a justificativa dessa alta era o seguinte: bom, se a economia americana está indo bem, maravilha, payroll deve se ajustar, as coisas vão melhorar e você vai ter a economia americana, que é a maior economia do mundo, surfando essa onda de crescimento para 2022. Mas depois você tem que ler a ata e entender um pouco mais. Se você está falando que o programa de tapering, ao invés de ir para junho, julho, vai acabar já em abril, poxa, são 4 meses a menos de liquidez dos mercados. O programa de tapering dos Estados Unidos, ele injetou 1,5 tri de dólares em um ano. É muito dinheiro, é muita liquidez que vai deixar de existir. E depois de você fazer esse movimento no Fed, no Federal Reserve, você vai ter que fazer isso naturalmente também no Banco Central da Europa e também o Banco Central da Inglaterra também, ou seja, os principais bancos centrais do mundo naturalmente vão diminuir as liquidezes dos seus mercados. Isso é natural, isso tem que acontecer. Então, imagine só, você tem as bolsas emergentes se beneficiando de um grande volume de dinheiro no mundo, naturalmente esses volumes vão para as bolsas de primeira linha e vão também para as emergentes. E você tem uma bolsa um pouco mais volátil, mas com fluxo. Naturalmente, esses volumes vão diminuir, não ativos mais voláteis também estão em queda, isso acontece inclusive com os criptoativos também, estão sofrendo mais volatilidade, é verdade, e aí naturalmente você vê um mundo menos líquido. E aí você vê um mundo preocupado com o quê? Com proteção de capital, porque você tem ainda uma variante que preocupa, e naturalmente na hora que você sobe juros, você quer estar atrelado a uma economia mais forte que tem os juros mais elevados. E parece pouco, né? 0,25, 0,50, então vou subir para perto de 1%, parece pouco, mas você ganha na duration do papel, no prazo dele, e você ganha em dólar. Então os investidores começam a olhar esses movimentos na renda fixa americana mais interessantes, na renda fixa também, emissão Europa também mais interessantes, e começa a secar um pouco mais o mercado. Por isso que o mercado emergente ele sofre quando você tem diminuição de liquidez. E é exatamente isso que a gente vai ver nos próximos meses. Então a interpretação pós-anúncio do FONC começou a ficar mais evidente, começou a ficar mais em alta para entender de fato o que poderia acontecer, e esse é o grande ponto hoje. A discussão é, será que a gente vai de fato ver, já no curto prazo, 3, 4 meses, essa diminuição sendo mais significativa e prejudicando muitos mercados emergentes? A priori já está prejudicando, mas esse é o ponto. Você tem que olhar essas decisões com critério e entender os dois lados. Tem um aspecto positivo que é de crescimento econômico, que o Fed está anunciando que de fato vai acontecer. Mas, na verdade, os números americanos não mostram isso ainda. O payroll não está folgado ainda para o Fed liberar essa questão do tapering em juros. Você tem uma dificuldade enorme na inflação americana também. Então, você ainda tem dúvidas sobre como a inflação americana vai ser controlada e como a velocidade da economia americana vai ser em 2022. E aí, tudo isso soma incerteza. O mercado ele é assim, ele gosta pelo menos que ele tenha um vislumbre de um caminho a seguir, que é um caminho que ele conhece, mesmo que seja um caminho tortuoso. Não ter vislumbre nenhum é muito pior. E hoje é exatamente o que acontece. Não se sabe como a economia americana vai reagir, não se sabe como essa variante vai se comportar, e aí os emergentes, obviamente, como é um pacto de risco global, recebem menos dinheiro. E com menos liquidez, você tem fluxo diminuído. Não à toa, o fluxo maior para o Brasil hoje é em juros, e não à toa nós estamos com essa elevação nas curvas de juros aí, pagando mais de 2 dígitos para vencimentos até 2028, né? Rodrigo, pegando esse gancho aí,
Inclusive, hoje pela manhã a gente falou, né, o Goldman Sachs, ele decidiu reduzir as projeções de crescimento lá para o PIB dos Estados Unidos nos 3 primeiros trimestres de 2022, né, diante até desses números e indicadores que você acabou trazendo aí pra gente. E a gente vê agora, né, que depois de avaliar aí a agenda econômica do governo, ele não mostrou tão confiante que aquele plano de infraestrutura do presidente americano Joe Biden deva passar, porque está ainda, né, meio que enroscado lá no Congresso, não parece que ele não acredita muito que deva ser aprovado. Então, diante de tudo isso, né, será que o que a gente pode, na verdade, esperar, né, para uma economia americana, né, que é a maior economia mundial, que tem aí já o Goldman Sachs já prevendo uma redução de PIB? Você acha que isso, de certa forma, ainda traz aí uma certa incerteza para essa recuperação econômica lá nos Estados Unidos? Isso pode acabar também respingando aqui para cá, para a gente? Pode sim. Na verdade, os Estados Unidos eles têm uma dificuldade hoje que é exatamente essa, né? De entender aonde o controle inflacionário tem que entrar e aonde essa elevação de juros, diminuição da liquidez do mercado tem que entrar também, para que não seja conflitante e você não gere aí, novamente uma recessão. Porque quando você tem patamares recessivos de juros, que é exatamente o que nós temos hoje, nós vamos entrar no que vem com 2 dígitos. Isso é um patamar recessivo de juros, é muito ruim, né? Não dá para você pleitear crescimento econômico com custo Brasil de 2 dígitos, é surreal. Nos Estados Unidos, para eles ter 1,5%, 2% de juros também é algo bem significativo. Então, o Fed está nessa encruzilhada. Eu tenho que controlar essa inflação, porque senão nós vamos para o 3º ano com inflação muito maior que historicamente eu estou acostumado a fazer e totalmente fora do meu centro da meta. Nos Estados Unidos, a média de inflação deles é abaixo de 2%, né? Eles estão com 6, 7%, o produtor chegou a ter meses de acumulado de 8% em 12 meses, quer dizer, é um número muito significativo. E esta chave de mudança de quando os juros vai começar a, de fato, a crescer, é que o Jerome Powell tenta controlar, a priori, ao que ele indica, vamos para o 2º semestre, essa é a realidade. Então, a gente vai provavelmente ali para o 3º, 4º trimestre já ter esse aumento de juros, isso é inevitável. Mas o tapering vai ficar para o 1º trimestre mesmo para diminuir essa liquidez. E aí você tem os Estados Unidos da seguinte maneira, crescendo ano que vem, isso é fato, ele vai crescer. Mas não vai crescer 2,5%, 2%, 1,5%, pode ser que cresça perto de 1%, pode ser que cresça 1,3%, 1,4%, vai depender muito desse gargalo de indústria. O problema das economias hoje globais de primeira linha é que elas têm um problema muito sério que elas não controlam. Elas não controlam nem essa inflação, que é uma inflação de matriz energética, de logística e de commodities globais de demanda, porque você tem entre safra e teve problema climático, ou seja, elas não estão na mão delas controlar essa inflação. Eu brinco que aqui no Brasil, se o cupom subir os juros de novo, não vai fazer chover, por exemplo. Não vai fazer o preço do petróleo derrubar lá fora. E lá nos Estados Unidos é a mesma situação. Então você não consegue controlar essa inflação e ao mesmo tempo você atrapalha o crescimento. Então, para os Estados Unidos, assim como China também, que são as 2 maiores economias do mundo, você tem já revisões de crescimento. E aí, naturalmente, você tem parceiros econômicos e mercados emergentes que vão sofrer mais. Se o mundo desacelera crescimento ou cresce menos, e as principais economias crescem menos, você liga o sinal de alerta e cai o índice de confiança. E aí, naturalmente, o mercado emergente sofre sim. Você recebe menos dinheiro para investimento na sua economia real e você recebe dinheiro de mercado especulativo, que é os juros e bolsa rápida, que não é o que a gente quer, né?